painel. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Muito, muito boa noite a todas e todos. Gente, um prazer estar aqui, fazer isso que eu amo tanto fazer, poder conversar com vocês, poder compartilhar. Mais uma vez, muito obrigado a Veleda por dar essa oportunidade para a gente e falar de um tema que é talvez um dos temas mais importantes da nossa época, se não for o tema mais importante da época, né? A nossa força de gerar saúde, né? Então, essa questão central da vida saudável, que continua em certas circunstâncias, em certos círculos, ainda sendo um mistério, o que vem a ser vida saudável, também uma particularidade em relação à prevenção de doenças e prevenção do que seria uma vida não saudável e, principalmente, o que é, afinal de contas, salutogênese, né? O que é salutogênese? Então, um prazer estar aqui. Eu vou pedir para todos vocês, por favor, fiquem aqui comigo, prestem atenção. Eu preparei um caminho aqui para a gente conversar que me parece bastante interessante. Vamos lá. Para quem não me conhece, né? Eu sou Michael, tenho 48 anos, eu estou no meu segundo casamento, tenho duas meninas maravilhosas, tenho um filho postiço, que é o filho da Cissa mais velho, que é genial, o Gabriel, espero que vocês conheçam, bicampeão brasileiro de bote paralímpica, ele tem uma doença grave, que é a AME, e ele joga bote paralímpica, e agora é vice-campeão mundial, Sheilinha. O cara tirou prata, campeonato mundial de bote. Então, espetacular. Minhas duas filhas lindas, maravilhosas, que estão aqui comigo, uma de 17, uma de 15, vivo aqui em Campinas e amo fazer medicina antroposófica, amo mesmo, uma paixão que vem desde a adolescência, na verdade. Então, pronto. Queridas e queridos, vamos lá. O que é antroposofia, hein? O que é antroposofia? Que jeitos a gente pode definir assim o que a gente estuda, o que a gente faz? Um dos jeitos é entender a palavra antroposofia, né? E antroposofia, essa profunda sabedoria do que é o ser humano, pode ser entendido como, digamos assim, a consciência da humanidade ou a consciência da sua humanidade, né? É, é, Antroposofia é mais do que tudo a consciência do ser humano, né? Um jeito de fazer, um jeito de levar o espiritual do ser humano para o espiritual do universo. Isso é uma definição do próprio Steiner, numa apostila que a gente chama de máximas antroposóficas, né? Levar o espiritual do ser humano para o espiritual do universo, né? E como que a gente pode, literalmente, ser capaz, eu diria até ser digno, de gerar capacidade de apreender este universo e esse espiritual do universo dentro da nossa vida, seja a nossa vida mais abstrata, conceitual, que não é a mais importante, seja a vida prática, a nossa vida do cotidiano, os nossos desafios do cotidiano. Como é que a gente pode colocar essa capacidade de apreender o espiritual dentro da vida cotidiana, né? Antroposofia é isso, é um tornar-se humano. Isso eu também gosto dessa definição. Antroposofia é uma ferramenta de tornar-se humano. É um jeito de se tornar cada vez mais humano. Tem vários jeitos, ainda bem, a antroposofia não é uma exclusividade, só faltava ser. Não é. Mas é um dos jeitos, né, de se tornar humano. O outro jeito que eu gosto da gente entender é assim: a antroposofia é um instrumento, uma ferramenta, um caminho de vida, uma decisão espiritual que, na verdade, promove ou quer promover esse autoaperfeiçoamento, né? Essa autoeducação mais verdadeira.
Ó homem, conhece-te a ti próprio. E, nesse sentido, fazer uma autorrevelação. Pensa nessa palavrinha aqui, fazer uma autorrevelação. Como é que você faz para você se revelar na vida? Como é que você faz para os teus talentos, os seus talentos e todas as tuas dificuldades estarem à disposição da sua vontade mais profunda para você ajudar o mundo e ajudando o mundo ir se auto-revelando, percebe? Então, essa auto-metamorfose a cada dia. E, e fica claro quando a gente olha para as características da época, fica claro quando a gente olha para o nosso cotidiano, extremamente desafiador hoje em dia, como isso se tornou, digamos assim, obrigatório. Se você não tem um impulso da vontade de fazer uma autorrevelação e uma autometamorfose, vai dar ruim. É impressionante o que a gente vive, a intensidade das coisas que a gente vive, a gravidade das coisas que a gente vive, não é? Então, gerar consciência do que é o ser humano e, a partir dessa consciência, aprofundar essa consciência na vida, a partir da vontade, né? Então, um outro jeito bem simples também de falar que é bonito, que eu gosto, é como é que gera cabeça de verdade, como é que gera barriga de verdade para o coração poder atuar, né? Como é que o coração pode atuar através dessa polaridade maravilhosa, cabeça-barriga, barriga-cabeça, né? Como é que a gente pode fazer o coração atuar na vida, no mundo, dessa forma mais concreta, mais cotidiana, e por que concreta e cotidiana? Profundamente espiritual. Então, vamos nessa. Qual é, quais são as características da nossa época? O que é que a gente vive hoje, doutora Nilene? O que que nós vivemos hoje? É muito simples. Quando a gente olha para o como e o que a gente vive hoje, a época ela revela três características centrais. Nossa época revela três características centrais, Ana Cecília, e essas três características são dúvida no pensar, insegurança no sentir e medo a partir do metabólico motor, né? Quanto mais eu conheço hoje, do ponto de vista intelectual, as coisas, menos eu sei sobre as coisas. O que pode ser muito interessante de um lado, mas por outro é extremamente angustiante. Quanto mais eu desenvolvo o meu intelecto, mais eu tenho percepção do quanto eu não sei. Porque o conhecimento mesmo que eu consigo ter através do meu intelecto, por definição, se ele tem bom método, por definição, se revela completamente insuficiente, incompleto. Então, quanto mais eu sei, de fato, fica claro que eu menos sei. Do ponto de vista da elaboração da psique, do ponto de vista do que é a nossa vida psíquica e emocional, o que a gente vive cada vez mais é insegurança. Porque os caminhos da vida hoje em dia, sejam eles quais forem, eles levam para a insegurança. Existe toda uma força atual, existe todo, na verdade, um conjunto de forças atuais bastante intenso que leva o ser humano a ser colocado num lugar bastante inseguro e não de segurança. Não. Então, quanto mais eu tento elaborar a minha psique, mais eu enfrento desafios que sempre tem essa questão da instabilidade, sempre tem essa questão da vulnerabilidade, sempre tem essa questão da insegurança profunda de quem nós somos, o que nós somos, o que nós queremos, né? Como que a nossa psique oscila e como que a nossa psique sofre por essa vida que é uma vida apressada,
muitas vezes extremamente superficial, muitas vezes extremamente digital, né? Onde os encontros são bastante difíceis, né? E do ponto de vista mais profundo, o que permeia tudo hoje em dia. Na verdade, a principal característica da época é o medo, né? É tão sério isso que quanto mais consciência eu tenho, quanto mais elaboração da psique eu tenho, mais consciência eu tenho do medo, né? Então, a terceira característica, na verdade, é a característica da época. Uma época em que existe muito medo. É tanto assim, e é tão assim, que o medo quase nos define. Então, sei lá, digamos assim que a Sheila aí ganhe na Mega Sena da virada, hein, Sheilinha, ia ser bom, e ela decide comprar uma casa bem bonita, bem legal. É tão interessante porque vai ter que entrar nos planos da Sheilinha toda essa questão do medo, da segurança, percebe? Se você vai colocar o seu filho na escola, não sei onde, você vai ter que colocar. Todo o medo, se a gente não tomar conta, vai definindo e vai fazendo a decisão acontecer a partir dele mesmo. O medo quase nos define. Ui. Então é muito interessante como a nossa época é uma época de medo. Então, quanto mais intelecto, quanto mais desenvolvimento do intelecto, maior a incerteza. Aqui tem um outro ponto que, infelizmente mesmo, tem que ser adicionado, que é também o não desenvolvimento do intelecto, né? Quanto mais não se desenvolve o intelecto, mais certezas eu tenho. Então a gente também tem uma época onde muita gente tem muita certeza sobre muitas coisas. E quando a gente vai olhar para essas certezas, elas são praticamente, para dizer o mínimo, superficiais, não é? Mas a pessoa precisa acreditar naquilo e ela precisa, digamos, pensar naquilo, porque na verdade ela não está pensando. Então, existe um fenômeno também de uma falta muito gigantesca de intelecto e cognição que leva a ter certezas de coisas que a gente, nossa senhora, extremamente frágeis, né? Extremamente frágeis. Extremamente frágeis. Então, a gente tem esse fenômeno duplo na cognição. Quanto mais eu conheço, mais inseguro eu, mais incerto eu tenho a vida. Quanto mais eu conheço, quanto mais eu desenvolvo o intelecto, de fato, mais incerteza eu tenho, ou eu escolho, digamos assim, pela ignorância, pela superficialidade. E aí eu posso ter certezas, digamos assim, não é? Então, uma época grave do ponto de vista do pensamento. A gente nunca pensou tão pouco, a gente nunca raciocinou tão pouco, a gente nunca desenvolveu tão pouco a nossa cognição, né? Nós aqui que amamos antroposofia, a gente tem um mestre nisso, graças a Deus, que é o Dr. Rudolf Steiner, que não nos deixa ficar ignorantes, não é? Quanto mais eu leio Steiner, quanto mais eu leio Steiner, mais eu amo Steiner. E parece que vai ficando mais difícil, não mais fácil. É muito doido. Então, estudar Steiner é uma maravilha exatamente porque o Steiner não deixa barato para a gente, né? Você tem que se esforçar profundamente para ter a atenção naquilo, né? Enfim. No sentido da psique, a gente tem então essa profunda insegurança nas relações. As relações, como diria Bauman, elas são líquidas, mas a gente poderia dizer que elas já se tornaram vapor e elas quase já são também mais do que isso. Já é quase plasma, né? As relações não são apenas líquidas, elas não têm solidez, elas já viraram um vapor de relação, né? É muito difícil se relacionar hoje em dia com um pouquinho mais de profundidade e a insegurança que a gente sente é gigantesca e finalmente aquilo que quase nos define hoje, que é o medo. Esse estado de coisas nos levou, e a nossa época exige isso, a um conjunto de crises existenciais.
a nossa época traz, na sua identidade de época, um conjunto de crises existenciais. A gente pode dizer assim, olha, crise climática, a questão da emergência do clima, a crise econômica, agora com o tarifaço de Trump, isso que é a vida econômica mundial, né? Tudo mudando de uma forma muito rápida e bastante absurda, não é? Crise econômica, crise social cada vez maior, crises sociais em diferentes níveis, sempre com complexidades cada vez mais importantes, crise política, obviamente, no mundo inteiro, crise política. Crise religiosa, porque a tradição das religiões vem se chocando não só entre si, mas principalmente com a vida cultural e a vida social, assim, para não dizer também com a vida econômica, a vida religiosa, as religiões, uma crise profunda da cultura, uma crise então cultural muito profunda, uma crise que leva o indivíduo a ficar cada vez mais isolado dentro dele mesmo. Então, a gente tem também um individualismo não ético, e um individualismo que a maior parte das vezes é adoecedor, que leva também a questões que são os egoísmos, mas os nacionalismos, a xenofobia, o terrorismo e assim por diante, né? Então a gente vive um conjunto de crises que leva o ser humano a se sentir cada vez mais dentro dessa época. Então, é muito interessante, por exemplo, essa questão das relações, gente, porque na questão das relações, seja as relações mais cordiais do trabalho com os colegas, seja nas relações sociais mais interativas com as pessoas na rua, no espaço público, seja principalmente as relações mais íntimas, quanto mais a gente faz essas relações, digamos, superficiais, mais seres elementais são criados entre nós. Então a gente vive uma época em que os seres elementares vão sendo criados entre nós, nos afastando. Na verdade, a gente que criou isso. Não é responsabilidade, na verdade, dos seres elementares. É que a gente, quanto mais não se encontra, mais seres elementares são criados entre nós. Tem um livro aí que eu recomendo fortemente, de um tal de Rudolf Steiner, gente, editora antroposófica, chama Seres Elementares. Então, é incrível como, na medida em que eu não sou senhor, digamos assim, da minha vontade, eu não sou senhor da tentativa honesta do encontro contigo, o que acontece é que, na medida em que eu não faço isso a contento, seres elementares vão sendo criados entre nós. E vocês sabem muito bem que conviver hoje, fazer de uma relação algo um pouco mais produtivo, requer muito trabalho, muito esforço, porque a gente tem que ir limpando coisas entre nós de uma maneira cada vez mais intensa, é ou não é? Não é interessante isso? Porque tem muitos seres elementares sendo criados pela nossa não responsabilidade e pela nossa não capacidade de vínculo. Percebe? Então a gente vai ficando realmente cada vez mais individualizado e cada vez cada vez mais distante do outro. Então, se o século XXI tem a ver com essa questão fundamental do que é o ser humano individual, a missão do século XXI é a arte social. A missão do século XXI é a arte social, mas a arte social só é possível se no espelho da alma do indivíduo vive a sociedade, outra frase do Steiner, né? E se no espelho da comunidade vive a força individual, né? Então, é muito lindo como a gente precisa, digamos, olhar para macropolítica e perceber que a macropolítica, a enorme maioria das vezes, não é mais capaz de resolver os problemas. E que, portanto, a gente precisa se voltar com muita força
com muita vontade para essa micropolítica, onde a minha relação com o outro precisa acontecer de uma forma mais vinculativa, mais séria, mais amorosa, né? O que fazer com tudo isso? Então, essa é a nossa época. Exatamente por isso que Steiner traz com tanta força, junto com Ita Wegman, a garantia de um processo vivo. Ai, Márcia, que bom que você abriu a câmera. Seja bem-vinda, doutora Márcia, querida. Beijo para você. Eu estou no celular e eu não sei fazer no celular. Estou brigando com ele. Mas vai dar certo. Vai dar certo. Gente, a garantia, Steiner trouxe para a gente uma garantia de um caminho. Não existe garantia de sucesso. Ah, não mesmo. Vixe, não. E todos nós que gostamos de antroposofia sabemos bastante bem, cada vez mais, os perigos que a própria antroposofia e o caminho antroposófico traz em si. São perigos grandes, viver é perigoso, não é? Mas a garantia, gente, de que eu posso, então, fazer um caminho onde, diria Fernanda Torres, a vida presta, não é? A vida presta, porque a vida presta, né? A vida vale a pena. Então, vamos começar pelo começo do que é, então, essa fonte de resiliência e essa fonte do que é saúde. Steiner e Wegman trazem com muita qualidade, de uma forma atemporal, obviamente, porque essas coisas são atemporais, elas são milenares, seja para trás, seja para frente, que para eu saber o que é doença, eu preciso necessariamente, em primeiro lugar, saber o que é saúde. E na nossa época, a primeira coisa, a primeira missão é entender, seja cognitivamente, seja principalmente no coração, o que é saúde. Então, o que é saúde? O que é saúde? Então, vamos tentar fazer pequenas definições de saúde, né? Saúde é viver na luz e no calor, diria Steiner Wegman. Saúde é viver na luz e no calor. Ué, já sei, então vou viver no Ceará, vou viver no Rio Grande do Norte, né? Pode ser, porque luz e calor em abundância. Mas, obviamente, que ele não está falando só desse calor, dessa luz física, né? Na verdade, ele está falando principalmente de um calor interno produzido pela vontade do ser humano e de uma luz interna produzida pelo autoaperfeiçoamento e essa autorrevelação, né? Então, construir a saúde é um caminho de pesquisa, onde a autorrevelação vai mostrando os caminhos. A própria revelação da sua vida através da biografia vai mostrando os caminhos. Não existe uma receita, senão não seria vivo, seria morto, e seria anti-século XXI, portanto. Então, essa é a primeira característica do que é saúde. Saúde é uma autorrevelação individual num primeiro momento e coletiva num segundo momento, onde o próprio caminho mostra o caminho. Ao andar na vida, a vida vai mostrando qual é o caminho. E isso já é profundamente inovador, porque é o que a gente precisa viver hoje. Senão a gente não tem muita saída para achar o que é saúde. Isso em primeiro lugar. A segunda questão é que saúde tem a ver com movimento. Somos seres do movimento. Nós fomos criados pelos seres do movimento, pelo movimento e para o movimento. Então, outra definição de saúde é movimento, que não precisa ser um movimento incessante e muito, muito intenso, mas tem que ter movimento na vida. E aqui, de novo, às vezes eu estou fazendo movimento demais na minha vida para não fazer nada, não é assim? Então, não é esse movimento apenas externo, fake news que eu faço para mim mesmo, que eu, por exemplo, trabalho para não fazer nada, não é assim? Eu viro um workaholic, por exemplo, isso é muito comum em nós, profissionais de saúde, né? A gente pode trabalhar para não trabalhar verdadeiramente, assim, porque trabalhar verdadeiramente
É outros 500, né, Claudinha querida? É outro papo, né? Então, não, então vocês entenderam, na verdade a gente foi feito pelos seres do movimento, mas que movimento é esse? Um movimento da alma que faz os atributos da alma, pensamento, sentimento e vontade, estarem realmente fazendo essa autometamorfose, né? E isso é assim, senão não acontece. Mas vamos tentar instrumentalizar isso tudo, primeiro de um ponto de vista mais simples. E o simples não é simplório, né? O simples é fundamental. O simples é cada vez mais fundamental. Mais fundamental, porque cada vez nós somos mais sofisticados em como não ser, né? E a simplicidade pode quebrar isso. Então, comecemos pelo triângulo da saúde, que é o que mesmo? Sono, alimentação, e no terceira ponta do triângulo, 3 coisinhas: atividade física, arte e sexualidade saudável. Na terceira ponta do triângulo, tem que ter essas 3 coisas. E eu sempre faço uma observação aqui, que o triângulo da saúde da criança é mais simples ainda, é sono, alimentação e brincar. Brincadeira, é o terceiro, a terceira ponta do triângulo. Mas falar de brincadeira para adulto é muito chato, porque adulto não sabe mais o que é brincar. Então precisa explicar as coisas para adulto, porque adulto é chato e não sabe nada mais. Não é assim? Então, para o adulto, a gente tem que explicar. Então, adulto, o que é brincar? Brincar é fazer atividade física, brincar é fazer arte, brincar é ter sexualidade saudável. A sexualidade saudável tem no seu bojo a ludicidade. É lúdico. O erótico pode ser profundamente lúdico. Aliás, o erótico só pode ser erótico se existe uma ludicidade, né? É muito interessante essa história. A arte só pode ser arte porque é livre de conceitos e pode criar inovações. Só a brincadeira é capaz disso. E a atividade física, todas as pessoas que fazem atividade física se sentem bem. Então, esse triângulo que tem o sentir, tem essas 3 coisinhas no adulto, né? Que é arte, atividade física, sexualidade saudável, né? A sexualidade saudável, gente, junto com a arte, junto com a atividade física, desbloqueia o ser humano, dá alegria ao ser humano, porque é sentimento puro, alegria. Aliás, vou fazer um pequeno parênteses aqui, Sheilinha, de 2 horas e meia, não, estou brincando, de 3 minutos, que é o seguinte: se existe uma coisa que força diversa odeia, é alegria. Força diversa odeia alegria. Força diversa não consegue chegar perto de alegria. Força diversa odeia alegria. Odeia alegria. Então, essa é uma dica fantástica de como que a gente pode desenvolver em si ludicidade, brincadeira, arte, atividade física. Como é que eu faço para corpo, a partir do sentimento, ser alegre? Não uma alegria, uma positividade tóxica, né? Não é disso que eu estou falando, não. Não. Porque só é alegre quem sabe ser triste, não é? Eu estou falando de geração de momentos de alegria genuína. E como alegria genuína eleva o ser humano ao nível espiritual. Tá certo? Então, feito aqui a parênteses, gente. Porque essa terceira ponta do triângulo aqui, ela pode e deve gerar alegria, né? A primeira ponta do triângulo, sono, nossa senhora, nunca se pesquisou tanto sobre sono, nunca se soube tanto sobre sono, da sua importância absoluta, não é? Absoluta. Como o sono, gente, é cada vez mais estudado, porque não existe manutenção de saúde, não existe um processo terapêutico que dê certo se não conta com a qualidade e profundidade do sono, né? E aqui a gente vê a trimembração funcionando no sono de uma maneira muito linda. O sono revela o ser humano do ponto de vista mais espiritual.
O sono tem muito a ver com como a gente significa as coisas e como é que a gente metamorfoseia as coisas. Significa as coisas a partir do sono REM. O Rapid Eye Movement, o sono REM, ele pode significar toda a existência. Por isso que o meu querido amigo Dr. Derblay insiste tanto da gente aprender a dormir, a gente se encaminhar para o oráculo do sono, o oráculo da noite, e fazer algo como chegar na porta de um templo e entrar no templo, dormir, é se entregar para uma realidade que é a mais alta de todas. Então é crime inafiançável você ficar no Netflix. Netflix, eu vou assistir Adolescência 10 da noite, porque eu preciso saber. Ah, pelo amor de Deus! É absurdo. Você não pode ficar, por exemplo, com eletrônicos, com lixo entrando no teu neurosensorial, em teu ser inteiro, se você está se dirigindo para o oráculo da noite, não é? Como que você pode se preparar para o oráculo da noite? No sono REM, significando as coisas, no N3, na fase 3 do sono, edificando o ser humano. Porque toda regeneração espiritual está na fase 3 do sono. É profundamente importante dormir. Porque se eu não durmo bem, eu não tenho como desenvolver essa capacidade imaginativa, eu não tenho como desenvolver cognição. Simples assim. E quando eu vou para outra ponta do triângulo, vou falar de alimentação, dispensa falar sobre alimentação, né? Não precisa, pelo amor de Deus, não precisa falar mais sobre alimentação, porque a gente sabe tudo, quase não faz nada. Eu hoje até posso dizer que eu faço uma coisinha ou outra, viu, Xelinho? Eu tô saudável, gente. Antes eu era um comilão, assim, sem limites, quem me conhece. Hoje eu tô um pouco melhor já. Não ainda do jeito, mas já tô um pouco melhor. Que é saber comer, não é assim? Saber comer, né? Um autoconhecimento a partir da alimentação, como é profundamente importante como domínio da volição, não é? Então, o triângulo da saúde, gente, é muito importante por algumas coisas absolutamente óbvias. A primeira, o sono saudável produz cognição. Cognição saudável. A alimentação saudável produz volição, vontade. E atividade física, sexualidade saudável e arte desenvolvem bom sentimento sobre o mundo, não é? Se eu desenvolvo realmente uma cognição, eu posso chegar à capacidade imaginativa, cognição imaginativa. Se eu desenvolvo bem os sentimentos, eu posso entrar na relação inspirativa da vida, nessa capacidade inspirativa. E se eu entro profundamente na minha alimentação e na minha vontade, eu posso ir gerando essa capacidade intuitiva. Então você vê que o triângulo da saúde é muito simples, mas ele leva para o mais alto e mais fundamental. E finalmente, se eu posso pensar no que é cognição, imaginação, eu finalmente chego no Aaron Antonovsky, não é? Antonovsky, que cunhou o termo salutogênese, a gênese da saúde, em oposição à patogênese, a gênese da doença. O Antonovsky foi esse cara genial que conseguiu, então, definir essa cognição, que nós, antropósofos, vamos chamar de capacidade de imaginação, como essa força da compreensibilidade, capacidade de compreender o mundo, compreensibilidade. A força do sentimento inspirativa, essa força da significabilidade. E você vê aqui de novo, hashtag fica a dica, é a alegria que faz a capacidade de significação da vida. E a tristeza também. Tristeza e alegria fazem
a significação da vida, Claudinha. Se eu não sei ser triste e eu não sei ser alegre, eu não significo a vida. A vida não tem significado. Se aqui é sempre mais ou menos igual e frio, eu não sei o que é a vida, eu não tenho ligação de significação com a vida. É melhor ser alegre que ser triste. A alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Mas precisa de tristeza também, não é assim? Então, é tão bonito como alegria e tristeza são essas forças que levam à significabilidade, capacidade de significar a vida. É mais que isso. E na terceira ponta do triângulo, quando a gente está falando de alimentação, volição, está falando dessa capacidade intuitiva, tem essa força da manuseabilidade da vida, ou manejabilidade, manuseabilidade ou manejabilidade, capacidade de atuar na vida, capacidade de atuar no mundo, né? Então você vê que o triângulo da saúde, gente, é fundamental. 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 Se eu não faço esse triângulo da saúde o melhor que eu consigo, né? O melhor que dá, devagarzinho, o melhor que dá, pode esquecer. Tchau. Não tem como encontrar esse caminho da saúde. Não tem como encontrar o caminho da saúde. Finalmente, o que é cognição imaginativa? O que é compreensibilidade vai fazer, gente, a gente chegar no que é gratidão. Pensa sobre isso aí, ó. Anota isso aí. Lá em cima, no que é sono, no que é cognição, no que é compreensibilidade, a hora que eu tenho capacidade imaginativa e eu compreendo a vida, imediatamente, Claudinha, eu me torno grato. Eu entro na força da gratidão. Aí é que a vida começa. Antes era só preparo. Então, a capacidade da imaginação leva a essa capacidade de compreensibilidade que quando eu entendo o tamanho da vida, você ajoelha e começa a chorar. Acabou, nhenhenhê, mimimi, nhonhonhó. Acabou, vai tudo embora. Você fala, gente, gratidão pela vida. Então, você vê aonde chega o triângulo da saúde. Quando eu penso no que é a significabilidade, o sentir, atividade física, sexualidade saudável, o que é arte, eu vou chegar nesse portal da veneração, a experiência da beleza, a capacidade inspirativa, é a capacidade do vazio e a potência de saber estar no vazio e, a partir do vazio, começar a perceber e a viver a beleza. Veneração. Que tem a ver com beleza, mas não é exatamente beleza, né? É admirar o belo. Como é que faz para traduzir veneração, né? Veneração. E finalmente, na outra pontinha do triângulo, que é a alimentação, começa por uma alimentação saudável. Vai chegar nessa força da volição, vai chegar na manejabilidade, manuseabilidade, capacidade intuitiva, que vai chegar só no que é devoção. Devoção. Imagina uma vontade que está entregue para o mundo espiritual a partir do esforço de vida. Essa vontade, gente, chega na força devocional. Então, agora, na força devocional, eu faço as coisas, não a partir do que alguém falou, não porque é importante ou não é importante. Eu faço as coisas por dever amoroso. Eu faço as coisas porque o amor merece estar no mundo, fazer o mundo.
Então, outro papo, né? Percebeu? Então, começa essa força da salutogênese pelo Triângulo da Saúde. Ai, tão simplesinho, né? Uhum. Porque o que é o Triângulo da Saúde é um cálice que eu preciso fazer. Na verdade, trabalhar o Triângulo da Saúde é construir esse cálice. Ai, tô indo bem no tempo aqui, Shelinha. Tô gostando disso. Muito bom. Ó, juro que não vou ficar mais falando horas aqui, não. Ó, presta atenção agora. Agora vai ficar legal, Nilene. Ó, tudo que eu falei até agora não tem garantia nenhuma. Então, olha que interessante esse Steiner. Então, vamos lá. O Triângulo da Saúde, toda a tua força de construir o que é o Triângulo da Saúde, toda a tua força de quem sabe o dia estar vivendo na gratidão, na veneração e na devoção, tudo isso não é garantia de saúde. Não é garantia de saúde. Caceta, não, o Michel ficou louco, não leu direito o Steiner, não tem. O que que ele está falando, gente? Se tudo que eu pensava. Mas espera aí, esse negócio deve estar errado. Pode começar a palestra de novo? Reseta o negócio. Deve estar errado. Então, nós médicos, nós enfermeiros, nós fisioterapeutas, nós TOs, nós psicólogos, o profissional de saúde sabe muito bem disso. Sabe muito bem disso. O indivíduo pode meditar profundamente, pode comer perfeitamente, pode fazer atividade física todo dia, sei lá quantas horas, e se dedicar, e pode ter uma intenção muito linda. E aí, às vezes, é o cara que faz o câncer pior de todos, não é assim? E aquele nosso querido amigo no boteco ali, ali, ó. Nha, 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 e tatatá, e bibibi, bababá. Tá ali, 92 anos, vivendo bem, ó. É tão interessante, é tão bonita. Então, o Triângulo da Saúde, eu vou garantir tudo, porque aí eu sou uma pessoa. Não, amigão, não tem garantia. Não é garantia de nada. Ui, desculpa, ups. Por que que eu quis trazer isso aqui? Porque hoje existe uma indústria gigantesca querendo convencer a tudo e a todos que basta fazer esse triângulo de saúde de alguma forma e mais 528 suplementos a módicos R$ 5.500 por mês, tá certo? Então, existe toda uma indústria montada para que eu fazendo isso, né? E fazendo, sei lá, muita musculação, e ficando bem, massa magra versus massa gorda, só 4% de gordura no corpo, e não sei o que lá, e medita, e nhonhonhó, e aí, isso aí, eu sou o ser mais saudável do mundo. Oh. Tem uma indústria montada para isso, percebe? Uma indústria gigantesca hoje que está funcionando para isso. E não é que eu não devo fazer isso, claro que eu devo fazer isso. Eu devo fazer o Triângulo da Saúde. Mas o Triângulo da Saúde é apenas a construção do cálice. Eu só estou construindo o cálice. É a base para a saúde. Não é a saúde. Não. Não. É a base para a saúde, não é a saúde. Ué, então o que que é saúde? Vou começar a palestrinha, Cheirinho. Pode começar a palestrinha? Agora vamos começar a falar, então. Vamos começar a falar o que que é, então. Então, o que que é? Na medida em que tenho realmente uma capacidade de fazer o triângulo da saúde, eu gero a base para a capacidade meditativa.
E agora eu começo a meditar. Seja meditação mesmo, estou falando de uma prática meditativa, seja ir construindo aos poucos um sentido para o espiritual através do físico. O que que a meditação pode me dar? Pode me dar um sentido, uma percepção e uma prática de ir até o físico e, através do físico, perceber o suprafísico ou suprassensorial, que o Steiner fala, não é assim? Então, se eu faço o Triângulo da Saúde Melhor que dá, eu tenho como fazer uma percepção, em primeiro lugar, e uma atividade que entra no físico, no fenômeno, ou na própria vida, e consegue chegar no fenômeno sensível como ele é, e a partir do fenômeno sensível como ele é, o suprassensível que o criou, dizendo de uma forma mais simples, a capacidade meditativa é a capacidade de fazer fenomenologia. Agora comecei a fazer algo que pode gerar saúde, capacidade meditativa. E aí tem duas questões centrais aqui. Duas questões centrais. Primeira, sabedoria na inteligência. Sabedoria na inteligência. E como é que eu trabalho isso? Radicalmente. A partir de uma primeira condição, que é humildade e autorresponsabilização radical. Anota aí, Priscila, vai cair na prova esse troço. Como é que é mesmo? Como é que é mesmo? Capacidade meditativa a partir de um fundamento, uma condição, que é humildade e autorresponsabilização radical. Autorresponsabilização radical e humildade. E agora, com isso, num trabalho meditante, eu vou criando capacidade de discernimento, e essa capacidade de discernimento que vem dessa capacidade meditativa vai devagarzinho entrando no coração. O tal pensar com o coração. E o tal pensar com o coração é a liberdade. Primeira grande característica: sabedoria na inteligência, autorresponsabilização radical, humildade radical, capacidade meditativa meditante, que vai gerando capacidade de pensar com o coração, fazer realmente o coração emergir como órgão de percepção, não é? Órgão de percepção da vida, da vida. E a segunda, saber atuar nas consequências. Viver nas consequências. Saber atuar nas consequências do que eu faço ou não faço, do que eu penso ou não penso, do que eu sinto ou não sinto. Como é que eu me vejo na prática de como é que eu lido com as consequências de tudo que eu penso, sinto e faço, de tudo que eu não penso, não sinto e não faço. Como é que eu lido com as consequências e atuo nas consequências. E não precisa inventar moda, não sei lá, sei lá, eu vou dar um exemplo aí qualquer, gente, pelo amor de Deus, eu tratei mal um paciente. Veio para a consciência isso. Nossa, peraí, deixa eu ligar para ele agora. Indivíduo, eu te tratei mal. Mil desculpas. Eu posso conversar contigo? Tem alguma forma de eu poder compensar isso para você?
Então, como é que eu gero consequência? Porque eu gero consequência. Não tem como. Né? Não tem como. E ao gerar consequência, que é o bom da vida, é o bom da vida a consequência. Como eu gero consequência, como é que eu atuo nas consequências? E aqui tem uma lei fundamental, que é um atuar como imperativo da vida. O atuar como imperativo da vida. Só quem faz é quem pode errar e acertar. Só quem faz é quem erra, só quem faz é quem gera consequência. Só quem faz. Faz aí. Sim? Faz. E ao fazer, gera consequência. E aí, o como você lida com a consequência é a capacidade do amor. O como você lida com as consequências é a capacidade de amar. Amar, amor. Quem não lida bem com as consequências não sabe amar ou ser amado, tanto faz, tá? Amor para Steiner está naquele livrinho fácil chamado Filosofia da Liberdade, que a Sheilinha já leu 82 vezes. Livrinho básico, fácil. Amor para Steiner é uma capacidade de atuar bem nas consequências do que eu faço ou não faço, penso ou não penso, sinto ou não sinto. Tá fácil, né? Acho que agora ficou claro, né? Então, se eu vou gerando essa força meditante a partir de como base um triângulo da saúde, eu vou gerando uma força que consegue agora exercer saúde, porque faz o pensamento agir a partir do coração e faz a volição agir nas consequências das coisas, gerando essa possibilidade de liberdade, amor, liberdade, amor, liberdade, amor. Aí agora eu comecei a entrar no campo da saúde. Agora eu comecei a caminhar no campo da saúde. Nesse segundo nível, eu vou criando, digamos assim, a alma da saúde. O corpo físico da saúde é o triângulo da saúde. Vou fazer aqui uma relação, né? A base do que é a criação da saúde é o triângulo da saúde. A alma da saúde, essa força de liberdade e amor. Liberdade e amor. Mas até aí também não existe nenhuma garantia de nada. Não tem, não tem. Não tem, já acabou na prateleira, garantia de alguma coisa já foi. Não tem garantia, mas não tem garantia. E aqui então entra o principal conceito antroposófico do que é saúde e doença. Saúde ou doença não tem a ver com doença. Saúde ou doença não tem a ver com doença. O que é saúde é algo que pode estar através da doença ou longe da doença. Tanto faz. Porque saúde, desse ponto de vista antroposófico, tem a ver com uma saúde que mora no campo etérico crístico. Ou, se a gente quisesse falar de uma maneira, digamos, prática hoje em dia, mora numa prática anti-arimânica. E essa prática anti-arimânica, às vezes, está através da doença, a gente pode até dizer através da força adversa. É ali o caminho, às vezes, da saúde e também na saúde etérica mais natânica, mais pura. Pulsa num campo puramente espiritual, que a nossa cabecinha materialista não acompanha.
querem entender com a cabeça, não tem como entender isso com a cabeça, não é? Porque é uma vida que está na doença, no sofrimento e também na alegria, e também na realização, e também no júbilo, e também no amor, no afeto. Percebe que tudo ao mesmo tempo aqui? Tá muito esquisito o que eu tô falando, gente. Tá muito. Agora, oh meu Deus. Não, Júnior, fica aqui comigo, ó. Ó. Então, corpo físico, digamos assim, base para a saúde, triângulo da saúde, alma da saúde, essa capacidade de liberdade e amor, que, gente, a gente só está começando isso, a gente está começando isso, começando a querer fazer isso. E, finalmente, esse aspecto, que é esse aspecto mais espiritual do que a saúde. E esse aspecto mais espiritual do que a saúde não tem uma lógica terrena. Não tem lógica terrena. Não é assim, não é com a lógica terrena. Tem uma lógica que eu não sei qual é ainda. Por quê? Porque é a lógica espiritual, eu não tenho acesso a essa lógica espiritual. Eu preciso chegar lá, de alguma forma. Eu preciso me auto-revelar, não é assim? Para conseguir estar. Já está aqui, já está em você, já está em mim. Mas eu não reconheço. Eu ainda não revelo em mim, entende assim? Né? Nesse sentido, a visão budista é muito verdadeira. Você já é um Deus, você já está aí, você não precisa fazer nada, você não precisa ir a lugar nenhum. Nesse sentido, é verdade, ou seja, já está aí, você só precisa reconhecer, revelar em você. Não é assim? E revelar em você o quê? Que a lógica do que é saúde não é uma lógica terrena, materialista. É a lógica de sentir e viver a impotência. Então, o que é saúde de um ponto de vista mais profundo, mais espiritual? É viver, perceber, viver a impotência. Para isso, eu preciso gerar duas capacidades. Eu juro que eu estou acabando, não vou encher mais vocês. Estou quase fechando. Fica aqui comigo, ó. Para isso, eu preciso desenvolver principalmente duas coisas. Essas são mais do que urgentes para todos nós, mais do que urgentes para todos nós. Capacidade de atravessar dor, sofrimento e doença. Competência de atravessar dores, sofrimentos e doenças. Não para ficar nelas, muito pelo contrário, mas para atravessá-las integralmente e chegar do outro lado. Como é que eu atravesso? Como é que eu faço processos? Como é que eu processo, vou através de dores, sofrimentos e doenças? Competência. Por exemplo, como é que eu me torno competente, gente, para atravessar uma dor, um sofrimento, uma doença, sem, por exemplo, me apegar a ela? Que eu tenho uma tentação tão grande de ficar na doença. Ai, como é bom sofrer e sentir uma dorzinha. Eu adoro ficar na doença, sofrer. Eu adoro uma sofrência. Eu amo sofrer. É uma tentação. Ai, como é difícil. Não, eu gosto tanto do sofrimento. Ai, como eu gosto. A gente tem isso na gente. A gente tem uma paixão pelo sofrimento. A gente tem uma paixão pela dor. A gente tem uma paixão pelo patológico. É uma das tentações, por exemplo. Ao atravessar esse processo, percebeu? É doido porque a paixão pelo patos, o que é um
Nossa, eu estou só me repetindo, né? Porque patos é paixão, assim. Então, se é, digamos, a tentação pela paixão, gente, me dá poder. Me dá poder. Eu justifico um monte de coisa. Vixe, Maria! Eu vou criando um negócio, eu vou criando quase um reino a partir da dor, sabe assim? Então, competência, força, habilidade de atravessar sofrimentos. Ô, gente, quem não aprender isso hoje em dia, hum, ah, porque a gente vive nisso agora. A gente vive nisso. Ou não, tô doido? Tô viajando a maionese? Não tô, né? Então, primeiro, essa capacidade, força, capacidade, competência de atravessar dores, sofrimentos e doença. Isso é o caminho para a liberdade. De novo, caminho para a liberdade do pensar com o coração, agora num nível maior, que é o nível espiritual. E, finalmente, a segunda característica, essa é incrível, é aceitar absolutamente a própria biografia. Ana Paula, anote isso aí. Olha, olha, olha. Aceitar absolutamente a própria biografia do jeitinho que ela é. Aceitar a própria biografia. Isso é fácil, Michel. Isso eu já fiz. Eu aceito a minha própria biografia. Isso aí, eu já fiz isso aí. Aham. Bom, se fez, parabéns. Eu não fiz ainda, não. Eu estou no meu caminho aqui, que eu fico olhando para a grama do vizinho, eu acho que eu fico me comparando, eu acho que a biografia. Ai, como eu faço isso? Que saco! E eu não consigo ficar na minha biografia apenas. Entendeu? Assim, que saco, meu. Eu sou franco. Já olhou de novo, já comparou de novo, já desejou de novo, já julgou de novo, já. É divertido viver, né? Dá um trabalho, né, cheirinha? Tá doido. Dá um trabalho viver. Então, segunda característica, caminho para o amor. Se o caminho para a liberdade, essa capacidade de atravessar sofrimentos, o caminho para o amor é aceitar absolutamente, integralmente, de forma radical, absolutamente aceitar a própria biografia. Aí eu começo a pulsar no que é essa força mais espiritual do que é saúde. Se eu tenho literalmente o privilégio de sentir impotência, eu tenho agora fazer a entrega. Se eu de fato for capaz de me entregar para o mundo espiritual, não passivamente, acho que foi bem claro, né? É muito trabalho. Não existe. Eu me entrego. Pode me levar, Deus Pai, Deus Espírito. Não existe isso, não, gente. Não é uma coisa passiva, não, pelo contrário. Como é que eu vou fazendo um processo que realmente pode entregar a própria vida para a força espiritual crística? Então, agora sim eu estou entregue. E agora o que de fato acontece comigo está na lógica espiritual. Senhor, faça de mim a sua vontade, não a minha. Faça de mim a sua vontade. Não é assim? Porque na cristologia é o ápice do ápice, não eu, mas o Cristo em mim. Então,
Como que, na verdade, eu faço, então, todo um processo que é ultra ativo de reconhecer a nossa época, percebe? De estar na nossa época, de agir na nossa época, fazendo esses remédios funcionarem. Então, um verso aqui que eu amo. Um verso aqui que eu amo. Ó homem, conhece-te a ti próprio e tenhas a coragem e a firmeza de mirares na própria face. Supera o medo dos abismos que perante ti surgirão. Desenvolve a confiança na entrelaçante sabedoria que te criou e que aguarda a tua colaboração. Pleno de força e amor, segue seu caminho, como se os olhos espirituais o revelassem a ti, passo a passo. Querem que lê de novo? Alguém perdeu? Quer que lê de novo? Não? Tá bom. Lê de novo, Sheilinha, você acha? Bom? Ó homem, conhece-te a ti próprio e tenhas a coragem e a firmeza de mirares na própria face. Supera o medo dos abismos que perante ti surgirão. Desenvolve a confiança na entrelaçante sabedoria que te criou e que aguarda a tua colaboração. Pleno de força e amor, segue seu caminho, como se os olhos espirituais o revelassem a ti, passo a passo. De um senhor chamado Rudolf Steiner. Só para variar. Né? Então, ai que bom, 20 horas e 43 minutos. Por favor, temos um tempinho para troca, para perguntas. Por favor, estou à total disposição de vocês. Xixa, ninguém quer fazer pergunta. Ninguém. Ana Paula Scamadi, fala você. Boa noite. Agradeço. Foi muito boa a sua palestra. Então, a gente, resumindo isso, eu posso entender que salutogênese depende muito mais de mim do que do outro. Ah, sem dúvida. Mas sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, porque se você não fizer esse caminho, você não tem como fazer vínculo com o outro hoje em dia. O vínculo com o outro se tornou algo tão afastado. É fácil vincular, gente? Alguém é casado aí? Como é que alguém me conta? Alguém tem amigo íntimo? É bico assim? A gente vincula de boas assim? Né? Então, a capacidade de vínculo tem a ver com essa força de fazer esse caminho. Porque na medicina tradicional a gente está acostumado a delegar para o outro, né? Ah, isso é obsoleto. Isso já foi, ó. É porque é tão legal essa coisa, né, Ana? É assim, ó. Na medida em que eu ainda estou culpando os outros por alguma coisa, eu continuo sendo essa criança birrenta que tô, né? Minha mãe, meu pai, minha mãe, o governo, o outro, não adianta nada. Não, eu nem comecei o negócio, né? Mas a gente faz isso à torta e à direita, a gente continua fazendo, ué. Que lugar, né, que nós como médicos estamos, né, para devolver isso, né, como você disse para o paciente, né, olha, eu sou o suporte, mas o caminho é seu, né? E eu posso fazer isso com você com o maior prazer, porque quando eu decidi fazer medicina, eu decidi trilhar esse caminho em mim para poder caminhar com você nisso. Muito lindo. Obrigada. Imagina.
Você falando assim, vem na minha cabeça a oração de Micael, né? Forjando a armadura. Parece que a tradução, assim, a interpretação, não tem como pensar outra coisa, né? Se a gente conseguir o que está ali, a gente vai estar fazendo esse caminho que você falou ali para gente, né? E porque o medo é a coisa mais importante da época. Ou melhor, ir em direção ao medo e atravessar o medo é a coisa mais importante que a gente precisa fazer. Se eu não vou em direção ao medo e não atravesso o medo, eu nem nasci na época ainda. Eu só estou reativo à época, mas eu ainda não entrei nela. Para entrar nela, eu preciso me dirigir ao medo e atravessá-lo, que é muito fácil de falar. Vai fazer para ver, né? Repete, por favor, Micael. Em algum momento aqui me deu um apagão e eu falei, peraí. Porque assim, a Nelene estava falando da forjar a própria armadura, né? Como é que a gente, na verdade, precisa conseguir chegar num estado de, apesar do medo, com medo ou sem medo, atuar com coragem e com calor e com amor, né? Então, eu estava dizendo que, na verdade, eu só chego na época atual se eu me dirijo até o medo e se eu atravesso o medo e chego do outro lado. Se eu continuo apenas reativo ao medo e o medo definindo a minha vida, eu nem cheguei na época ainda, eu nem comecei a viver. Eu preciso ir em direção aos meus medos, né? Só tem coragem quem tem medo. Muito obrigado. Alguém escreveu aí, só tem coragem quem tem medo. Então eu preciso, digamos, entrar na época, ir até os meus medos e entrar neles e não ficar lá, né, Claudinha? Porque eu adoro. Ai, agora tá bom, agora tá ótimo, agora eu tô apavorado, vou ficar aqui cheio de medo e não faço mais nada, né? E justifico tudo a partir disso, né? Tem um monte de tentação que a minha alma vai sofrer, entende? Né? E essa confiança plena, né? Que fala da confiança plena no futuro, que é a entrega, né? A verdadeira entrega. Não tem nada mais sólido. Não tem garantia de nada mais. Então, no senso comum, continua sendo dinheiro. Né? No senso comum, a coisa mais comum que pode me garantir uma vida boa é dinheiro. E o pior, que em certa medida é verdade. Numa certa medida, é verdade. Porque se eu não tenho dinheiro hoje, eu morro. Então não é essa coisa luciférica assim, não precisa de dinheiro. Não, tá. Uhum. Não. É interessante como eu preciso viver com Ariman e Lúcifer. Então, num primeiro momento aqui, ó, dinheiro é importante, mas passou da dignidade básica, já não é, porque não responde mais nada, zero. Mas eu continuo ainda infantilmente. Quando eu ganhar na Mega Sena, aí a coisa está garantida. Então tá bom. Então é o dinheiro, é a relação sei lá qual, é a profissão sei lá qual, é morar na Suíça, sei lá qual é o parâmetro que me dá uma força de estabilidade, uma garantia sei lá de quê. Isso não existe mais. Não existe. Não tem mais nenhum solo. A gente não tem chão mais. Dá mais um medinho ainda, né? Dá um medinho isso aí. Mas é verdade, né? A gente está completamente entregue às forças. Né? Eu vou Vai passar virando uma no bola de emprego. neve, né? Isso? Desculpa. Não, a gente... Pode falar, O Nilene. medo da saúde até, né? Assim, o medo de não ter saúde, da saúde falhar, de não dar conta, achando que a gente é saudável, né? Nilene, eu posso pegar um outro gancho aí que eu acho interessante, que é o seguinte, ó. A gente ainda vive, em certa medida, uma crença de que sou eu ou você ou outro é que faz as coisas.
Ah, sou eu que construo a minha saúde. Sou eu que defino se vai dar certo ou não vai dar certo, sei lá o quê. Shame on you. Mas você não faz nada, você não define nada, você não controla nada. Né? Doutor Michel, você trouxe algumas reflexões e realmente a gente acha que é fácil, né? Eu lembro que uma vez eu estava conversando com a Cissa e ela falando, meditar, a gente estava falando sobre meditação. É fácil meditar num ambiente tranquilo, mas vai meditar no trânsito da marginal, né? Tietê. Perfeito. Então, são essas questões do dia a dia, né? E aí eu queria te perguntar, no dia a dia, como ajudar esse ser humano que está em sua frente no consultório a criar esta coragem, a lidar com esse medo? Uma questão prática do dia a dia para que a gente possa estar auxiliando essa pessoa, né? Claro, tem pessoas que estão num caminho aí meditativo, que já estão num caminho de autodesenvolvimento, mas eu acho que a grande maioria dos pacientes que chegam no consultório não estão nesse caminho ainda, né? Sim, Então, sim. de que forma ajudá-los de uma maneira prática no cotidiano? Acho que mais prático de tudo é, em primeiro lugar, como que esse paciente vai ser recebido. E aqui é com que postura ele está sendo recebido. Postura. Então, postura, que não é uma postura. Eu não estou falando aqui da gravata de seda e do jaleco e do mármore. Aliás, pelo contrário, não. Eu estou falando uma postura de ser humano que se interessa verdadeiramente pelo outro. Postura. Aliás, tenho nada contra mármore nem gravata de seda. Pode também, é bem bonito, não tem problema nenhum. Mas não é isso que conta. Né? É a postura desse profissional que se dedica a isso. Como que essa pessoa é recebida? Com que humildade, com que olho no olho. E aí, calorosamente, passar a fazer o espelho que eu falo. Esses dias estava lá, pessoal, as estagiárias lá comigo, tinha 2 estagiárias lá comigo, e a gente estava falando disso. Como é que eu pratico um espelho do paciente perceber que eu não vou resolver nada? Então, como é que eu posso gerar um espelho que a pessoa se responsabilize por ela? Que é a primeira questão mais importante hoje. Devolver para a pessoa e para o paciente a responsabilidade pela própria saúde. E eu, profissional de saúde, sou um ajudante nisso. Porque eu não faço nada. Imagina, eu não tenho capacidade de curar ninguém, não sou eu que faço nada. Não, eu só vou ajudar o melhor que eu consigo, né? Então, é essa consciência, essa postura de gerando esse espelho. A outra, Sheilinha, que eu percebo que é muito importante é a duplinha seriedade, bom humor. Seriedade e bom humor. Seriedade, levar a sério o que está acontecendo, legitimar a dor do outro. E legitimar, às vezes, posso fazer uma confissão? Eu, às vezes, tenho dificuldade com coisas mais superficiais, né? Então, a paciente está preocupada com a cor da cortina. Eu tenho uma certa dificuldade com isso. Problema meu, porque toda dor, todo sofrimento esconde outros sofrimentos e expressa em certas coisas. Então, como é que, na verdade, eu me vinculo a essa fala, a essa dor, essa coisa, independente de como ela é expressa? Porque ali tem um outro ser humano sofrendo de algum modo, né? E como é que, com interesse, eu vou fazendo esse espelho e seriamente de um lado, com muito bom humor de outro, porque o ser mercurial precisa de bom humor, né? Ser mercurial precisa de bom humor, senão não faz o papel. Começo a vincular. Então, a partir dessa habilidade de vínculo, a coisa anda.
Tchau. Nilene, manda beijo, manda beijo. Entende, Sheilinha, assim? Uma postura, que é a coisa mais importante, a postura, né? A seriedade, levar a sério e aí conduzir essa consulta, esse encontro, para que seja um encontro no primeiro momento mesmo. Aí pronto, já está feito. Aí a coisa começa a andar. Micael, pensando nisso que você falou, eu acho que é um processo lento e progressivo, né? Eu penso assim, lenta e progressivamente suportável para o paciente, né? Porque não é que isso acontece assim, né? Porque não acontece com a gente. Então, não acontece com eles também. Então, é uma consulta, depois vem mais uma consulta. E sabe uma coisa que eu percebo dos pacientes, que às vezes eles falam? Que eles saem do consultório mais fortalecido, mas Isso. parece que vai se esvaindo conforme o tempo passa. Isso. Eles voltam, é como se tomasse uma outra injeção de ânimo, né? Exato. Exatamente. Às vezes é olhar um exame, né? Às vezes é descrever um exame. Olha, esse hemograma aqui, a ferritina, a insulina, a glicemia. Às vezes é a descrição de uma coisa bem feita, interessada, né? A pessoa, putz, mas me esclareceu muito, mas agora, nossa, eu encontrei um caminho agora. Eu falei, pronto. Doutor Michael, e do Foi ponto não. de vista medicamentoso, como você cuidaria aí, por exemplo, usando Previgripe para trazer esse processo de salutogênese? A salutogênese é aurum ferrum siderium, na veia. Salutogênese Também. é aurum ferrum siderium. Pra caramba. Muito aurum ferrum siderium. Mais do que tudo. E aí todos os seus derivativos, né? Por exemplo, briófilo. Espetacular. Quem não precisa de briófilo, né? Então, como que medicamentosamente, a questão mais importante da época, de fato, é essa atitude medicamentosamente falando, micaélica, né? Que é aurum metallicum preparatum D10, ferrum siderium D10. Centralmente, um remédio da época. Outro remédio da época é cardiodorum, outro remédio da época é hepatodorum, outro remédio da época é cefalodorum, outro remédio da época é epabile, outro remédio da época é estressdorum, que eu adoro. Sheilinha nunca me manda quase nada aqui. Eu amo estressdorum. Estressdorum é bom pra caramba, né? Então, porque se eu entendi a imagem desse medicamento, isso se torna instrumento também, né? Também é instrumento, mesmo. Ótimo. Tem uma Aliás, pergunta gente, aqui tem no uma... chat. A doutora Maria Letícia pergunta: boa noite. Poderia repetir a citação do Rudolf Steiner? Ixi, qual delas? Será que é o verso? Pode Ela tá Acho ser. que falando? sim. Será que é o Vamos... verso de Micael? Doutora, isso, a Isso, última. a A última. última. Maria Letícia, eu vou falar de novo aqui com o maior prazer, ó. Ó homem, conhece-te a ti próprio e tenhas a coragem e a firmeza de mirares na própria face. Supera o medo dos abismos que perante ti surgirão. Desenvolve a confiança na entrelaçante sabedoria que te criou e que aguarda tua colaboração. Pleno de força e amor, segue seu caminho, como se os olhos espirituais o revelassem a ti, passo a passo. Rudolf Steiner. Eu que agradeço, Maria Letícia. Que bom que você pediu de novo, porque é ótimo falar disso aqui. Doutor Michael, tem alguns médicos que não, a grande maioria não antroposófico aqui, e aí eles não Ixi. conhecem alguns dos medicamentos, não tem problema, alguns dos grandes, maravilhosos medicamentos que você nos trouxe aqui de ferro, aurum ferrosiderium, hepatodorum, cardiodorum, e aí eu queria ver se você conseguiria trazer para eles um pouquinho
de como manejar esses medicamentos OTC, e eu particularmente tenho uma paixão também pelo Estressdorum, e tem aí uma trimembração, né, um medicamento que traz essa presença, e se você pudesse trazer um pouquinho para eles, porque é o que eles têm disponível nas outras farmácias, Claro. E são os medicamentos que eles conhecem. Você Obrigada. me dá 2 horinhas aí, Shelinha? Me dá 2 horinhas. Não, com o maior prazer. Eu posso começar, inclusive, começar pelo Estressdorum, tão maravilhoso. Estressdorum ou Estressdorum, tanto faz, gente, a pronúncia. É esse medicamento maravilhoso que tem na sua composição aurum metálico D10, né? Silícia D3 e ferro sulfúrico D3, né? E cálium fosfórico, fazendo uma imagem de como a gente pode regenerar, reestruturar as forças do pensamento e as forças neurológicas mesmo. Todo desgaste neurológico pode sofrer uma regeneração, né? Então, Estressdorum ou Estressdorum, a gente usa de diversos modos, assim, de diversos modos. Por exemplo, um jeito que eu adoro fazer nos meus pacientes é 3 comprimidos de manhã cedo, só, uma vez por dia, 3 comprimidos de manhã cedo, ou 2 comprimidos, 2 ou 3 comprimidos de manhã cedo, por exemplo. Já é muito interessante, e eu sempre convido todo mundo a experimentar, porque é muito legal experimentar um tempo, faz isso, sabe? Acorda todo dia, toma 3 Estressdorum, só uma vez por dia, e perceba como é que é isso, é muito legal. É muito legal. Então, Estressdorum tem essa imagem de como fazer regeneração de todo o desgaste que a gente tem no dia a dia. Esse jeito mais simpaticotônico que a gente tem, em detrimento do parasimpaticotônico, esse jeito de ficar muito ligado a partir da cabeça, da suprarrenal, gerando esse cortisol crônico, e como que a gente não sabe ligar esse nervo vago ventral, né? Como é que a gente tem muita dificuldade de chegar no vago ventral e fazer todo um processo de regeneração do sistema nervoso, né? Então, Estressdorum ajuda muito nisso, muito nisso. E nos casos mais graves, nos casos mais difíceis, eu uso bastante Estressdorum. Então, vou dar um exemplo bem simples, por exemplo, uma paciente 52 anos, se não me engano, ela tem uma síndrome metabólica mais ou menos mal cuidada, e ela tem um processo de desgaste imenso e começou a fazer um transtorno de pânico. E esse transtorno de pânico é um transtorno de pânico de verdade. Então, nessa paciente, por exemplo, uma das prescrições que eu fiz, que é muito legal, é fazer Estressdorum numa boa quantidade. Num primeiro momento, nos 30 primeiros dias, por exemplo. 3 comprimidos 3 vezes ao dia de Estressdorum. 9 comprimidos por dia. Às vezes o paciente olha assim, doutor, pelo amor de Deus. Não, mas calma, vamos lá. Vamos começar a fazer um processo mesmo de reverter esse troço todo. Então, 9 comprimidos por dia. 3, 3, 3. Junto com Briófilon, 35 gotinhas 3 vezes ao dia. Briófilo, e vamos entrar então nesse medicamento. Briófilo é esse medicamento, gente, maravilhoso, que é essa planta que consegue angariar água, trazer a água, principalmente para as folhas, e estruturar essa água. Então, é um grande regenerador da vida e da vitalidade. E por isso que a gente usa briófilo. Eu sempre falo que quando eu for bilionário, eu vou jogar briófilo do helicóptero, assim, para todo mundo, porque briófilo é maravilhoso para 30 mil coisas, e briófilo a gente usa em todas as idades, né? Então, nas crianças eu uso 5, 7 gotinhas, no adulto 10, 15 gotinhas, nessa paciente, por exemplo, 35 gotinhas 3 vezes ao dia, percebe? Então, a gente vai usando briófilo de 30 maneiras diferentes. Briófilo é essa planta que regenera a vitalidade, que faz com que todo esse corpo nosso de água, esse corpo de vida, ganhe nova vida e nova estruturação de vida. Então, o briófilo faz isso.
Um outro medicamento que eu amo é o próprio Ansiodoron, que é um medicamento que tem essas 3 plantas, né? Valeriana, passiflora e avena sativa, né? Avena sativa, passiflora e valeriana, que compõe uma trimembração. Como é que a gente consegue tonificar? Isso é uma boa palavra, tá? Como é que a gente consegue tonificar a cabeça, tonificar os sentidos, o tórax, né? O sentimento, tonificar a vontade, né? A valeriana ajuda muito no processo neurosensorial na cabeça, né? A passiflora ajuda muito no processo metabólico e ajuda um pouquinho na cabeça também. Bom, a valeriana também, mas a valeriana principalmente na cabeça. E a avena sativa, essa gramínea maravilhosa, como é que ajuda o sistema rítmico? Então, é um medicamento trimembrado que também a gente usa de diversos modos. Agora, com o Ansiodoron gotinha, né, líquido, né, Sheilinha, melhor ainda, que a gente consegue titular isso de uma maneira muito legal. E eu uso para milhares de coisas, inclusive na questão da insônia, né, para produzir esse sono, né? Então, Stressdorum, Briófilo, Ansiodorum é essa linha Veleda que eu uso para milhões de coisas. Outro que poderia falar bem rapidinho é o Previgrip. Previgrip é um remedinho extraordinário, que é Ferrum Siderium D10, Fósforos D5, Prunus D1. Então, o Prunus, gente, é uma ameixa brava, uma ameixa europeia que tem uma capacidade de vida e de resiliência muito grande, muito grande. Então, Previgrip é um medicamento que a gente usa para prevenir gripe. Eu sempre fico brincando com os pacientes, cheirinho, eu falo assim, esse remedinho aqui é tão bom que até prevenir gripe previne. Mas eu uso para 15 mil coisas diferentes. Por exemplo, eu uso para ir realmente modulando a imunidade dessa pessoa, desse paciente. A gente começa, por exemplo, numa criança, num adolescente, 10 gotinhas só de manhã cedo, uma vez por dia, num adulto, 15, 20, 25 gotinhas só uma vez por dia de manhã cedo. Agora, por exemplo, no outono, um monte de paciente meu começa a tomar, já sabem que eles começam a tomar para começar a evitar gripes, resfriados, sinusites, otites e assim por diante, né? Mas o Previgrip tem outros tantos usos. Eu sempre conto um caso, que foi um caso mais estrambótico nesse sentido, que é um paciente que sofreu um sequestro relâmpago. E na hora que ele conseguiu sair do sequestro relâmpago, ele me ligou e falou, putz, me ajuda que eu estou muito mal aqui. Eu falei, você tem algum dinheiro com você? Não, eu tenho por um milagre, eu tenho um troquinho aqui. Então, entra numa farmácia qualquer e compra Previgrip. E começa a tomar Previgrip, 20 gotinhas de hora em hora, vai para casa, vai tomar um banho, vamos fazer um escaldapé, me liga de lá, BBB. E ele foi tomando Previgrip. O Previgrip encaixa de novo os órgãos suprassensoriais no etérico físico, por causa do Ferrum Siderium Fósforos, e por causa do Prunus, que é esse etérico que recebe isso. Previgrip reencaixa a pessoa. Então, se eu consigo fazer essa imagem, eu vou usar para tudo que eu precisar, né? E, por exemplo, outra coisa que eu uso é pós-operatório. Uso Previgrip. Previgrip e arnica. Eu faço uma duplinha. Às vezes Erisidorum também, né? Arnica D3, seja comprimido, seja gota, junto com Previgrip. E é maravilhoso como a recuperação da anestesia, como a recuperação da imunidade se torna melhor e mais rápida, né? Então, Previgrip também é um medicamento. E também podemos falar bem rapidinho do Infludorum, que é para gripes e resfriados. Agora eu tô rezando para a Veleda ter feito um estoque bom, né? Porque, pelo jeito, vai ser interessante esse outono e inverno, né? Então, Infludorum, gente, para todo tipo de gripe, resfriado, para todo tipo de vírus, na verdade. Doença viral respiratória, seja ela qual for. Inclusive vírus sincicial respiratório, né? Inclusive H1N1, inclusive influenza, inclusive Covid.
Então, Infludora e Influda é muito interessante para isso tudo. Ajuda muito o acôniton, mas é o conjuntinho deles. São plantinhas muito especiais para principalmente viral respiratório, assim, né? Tá bom, Sheila? A doutora Lilian estava com a mão levantada, não sei se Ai, ela ainda desculpa, quer. Lili, eu não vi. Não, Pode ela até falar. abaixou a mão, Ah. então não sei se ela ainda tem alguma dúvida. Boa Doutora, noite. boa Não, noite. quando você estava falando do Stressdoron, que eu tenho uma dificuldade enorme com o nome. Ah, Eu discordo completamente desse nome. Eu acho ele inadequado e eu fico preocupada com o que o paciente vai achar no momento sei. que eu escrevo, né? Mas, primeiro, quando você falou que deu 3 vezes, à noite, você prescreve Stressdoron à noite? Nesses pacientes, sim. E outra Nessa questão, clínica, para um nesses pacientes, vai ver. paciente de constituição mais colérica, o que você acha do Stressdoron? Gosto também, a depender da clínica. Uhum. Se a clínica realmente pede, se está muito desgastado. Vou dar um exemplo. Você me falou, eu lembrei de um paciente meu que é um engenheiro de TI, super colericão, que quase chegou no burnout. Uhum. Quase. E o que tirou ele de não fazer burnout foi o Stressdoron. Uhum. Porque digamos, o que determina, eu percebo, pelo menos na minha prática, Lilian, é a força do desgaste. Entendi. Tá. Agora, óbvio, sei lá, pega uma constituição desse meu paciente mais colericão, mas está relativamente bem, Stressdoron não é um grande remédio. Uhum. É o Ansiodor, é o Briófilo, né? Outras formulinhas que a gente vai pensar, né? Uhum. Tá bom. Obrigada. Oh, imagina. Eu queria trazer uma reflexão aqui, que na verdade, né, eu até perguntei, porque uma médica me perguntou aqui no particular, e assim, de tudo que a gente conversou hoje, o que a gente mais vê são pessoas que não lidam com a tristeza, com o medo e com as inseguranças, e Isso. vão para os medicamentos controlados, né? Isso. E aí ela justamente me trouxe isso, né? Perguntando se você ia falar alguma coisa dos medicamentos, porque ela falou assim: eu vi aqui uma baita de uma oportunidade de ir para algo mais natural. Mas eu Isso. acho que não é só isso. Eu vejo assim que o medicamento da Veleda, claro, a gente vai estar usando o medicamento, mas é um medicamento que vai mostrar um caminho para esse ser humano, né? Um caminho de encontrar isso que ele precisa para encontrar um processo uma saúde, um bem-estar, né? E aí me veio isso, né? Porque ele vai chegar para esse indivíduo e vai falar, olha, vai por esse caminho que talvez seja por aqui, né? Vai ajudar esse ser humano. Eu vejo dessa forma. Eu posso falar bem pouquinho sobre isso, Sheila, Sim, que é o por seguinte, ó. favor. Nossa, que muito prazer. A questão central quase todos, para não dizer todos os remédios, quase todos os remédios alopáticos vão por uma via de supressão de sistema nervoso para funcionar, seja de um modo, seja de outro modo. Então, por exemplo, eu vou usar um inibidor seletivo da recaptação da serotonina, eu vou usar uma atomoxetina, que é um inibidor da adrenalina, noradrenalina, eu vou usar bupropiona de outro lado, ou eu vou usar um antipsicótico, uma quetiapina, um anticonvulsivante, uma quetiapina, ou mesmo um antipsicótico. Eu vou fazer às vezes, uma supressão desse sistema nervoso centralmente. E a gente sabe que não é só sistema nervoso, né? Mas é muito interessante, eu vou dar um sossega-leão e essas forças da supressão, elas podem ser necessárias. Eu mesmo sou um médico e gosto muito de alopatia, eu uso tudo que for necessário, mas não é um caminho de regeneração, não é um caminho de recuperação de qualidade de vida. E o medicamento Veleda é um senhor caminho maravilhoso, que eu não preciso fazer uma supressão, eu posso fazer uma regeneração, uma
tonificação desse processo. E isso é maravilhoso. Porque ficar usando, tendo que usar quetiapina... Eu tenho um paciente meu que toma 600 miligramas de quetiapina. Quer dizer... Ok, você precisa usar, você vai usar. Mas quando você vai usar medicamento Veleda, você vai fazendo uma recuperação desse processo. E você começa a ser capaz, você começa a ter autorização, digamos assim, de diminuindo dose de medicamento, seja anticonvulsivante, seja antidepressivo, seja antipsicótico, seja... não vou nem falar de benzodiazepínico, que é um crime usar benzodiazepínico, né? Assim, às vezes a gente tem que usar, mas assim, gente, hoje quase dá para dizer que realmente eu não preciso usar benzodiazepínico, porque não dá, né, gente? Benzodiazepínico, Deus me livre, né? Então, em vez de fazer toda uma supressão, principalmente do sistema nervoso, eu posso fazer uma regeneração e um cuidado verdadeiro com isso tudo. Esse é o ponto. Obrigada, doutor Michel. É isso mesmo, né? Eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta, eu gostaria de fazer algum comentário, a gente se estendeu bastante.